Bom dia, pessoal. Primeiro, muito obrigada, seu Brasil, sempre pela confiança. O ano que vem vai fazer há 20 anos, né, que eu estou aí no CENIB. É sempre prazer, parece que foi outro dia. E faço, né, muito o que eu gosto. Uhum. Então, muito obrigado por essa confiança, né, porque são muitos anos aí à frente do curso de mama, né, tentando aí melhorar cada vez mais o mercado e a gente faz isso com muito prazer. Quero dar os parabéns a todos que estão aí, desde 7h30 da manhã, o pessoal já está na ativa aí para entrar, então parabéns, isso é muito importante para a nossa profissão, né? Esses eventos são importantes, a Sônia vai falar da área Ei, dela, e uma das deixa eu te atrás. importâncias que está na portaria é a necessidade de reciclagem, né? Uma vez por ano, todo profissional da mamografia. Então, tudo que agrega informações faz com que a gente cresça como profissional. Bom, vou, vou apresentar para vocês aqui. É um tema que eu falo que é o primeiro ato para a gente entregar um exame de qualidade, tá? Não adianta eu saber fazer o exame, saber é, posicionar, comprimir, mas se eu entrego para o médico um exame, uma ficha, um questionário de uma paciente sem a história da paciente. Muita gente, às vezes, negligencia essa parte, né? Responde questionário, preenche questionário de forma incompleta, e isso às vezes dificulta muito na hora do médico dar o laudo. Às vezes tem uma imagem lá, aí quando o médico vai olhar, vai ver, não, a paciente teve um acidente, então formou aqui um queloide ou necrosou uma parte da mama. Isso pode acontecer, às vezes, com traumas, né, como um acidente de carro, por exemplo, paciente com cinto pode necrosar aquela área ali. Então, quando tem um histórico, facilita, porque vocês vão ouvir a vida toda que nós somos os olhos do médico na sala de exame. E somos mesmo, e cada vez mais somos os olhos do médico na sala de exame. Cada vez mais as nossas responsabilidades estão crescendo, estão exigindo muito mais do que uma pessoa ir lá e posicionar o paciente e fazer a compressão e fazer a imagem. A gente está precisando de pessoas muito mais comprometidas mesmo nisso, sabe? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa anamnese, tá? Não é nada bicho de sete cabeças, não é coisa de outro mundo. São coisas viáveis, coisas importantes para a gente fazer mesmo no nosso dia a dia. Eu falo sempre que devemos trabalhar para que essas estimativas elas diminuam, né? A gente sabe que muita gente ainda não tem acesso à mamografia, mas aquelas pessoas que têm o acesso, elas devem levar para os seus médicos, devem pegar o resultado com a qualidade suficiente para poder qualquer alteração ser descoberta em fase inicial. Então, o INCA faz essa estimativa, né, é, a cada triênio. Então, entre o triênio de 2023 e 2025, 704 mil novos casos de câncer, né? O de mama, a gente tem aí 73.610 novos casos de câncer de mama, essa é a estimativa, tá? Então, se a gente trabalha de forma adequada, correta, da forma como tem que ser, a gente pode ajudar isso aí a cair. Claro que depende, né, de acessos, né, do paciente aos exames, de equipamentos com manutenção adequada, com as manutenções preventivas feitas de forma correta. A gente sabe que depende de tudo isso,
Mas no que depende da gente, e a gente sabe que é muita coisa, um exame mal posicionado ou um exame com a compressão inadequada, a gente pode esconder ali uma alteração importante. A gente pode entregar para o paciente um falso positivo ou um falso negativo, porque eu não posicionei corretamente e eu não comprimi da forma que eu deveria comprimir. Por isso, a melhor maneira da gente fazer uma mamografia é conversando com o paciente, explicando o que a gente vai fazer. Então, isso aqui a gente pode ajudar a diminuir essa estimativa aí. Eu sempre faço questão de trazer para a gente ter consciência da importância da nossa função, da nossa área, tá? Do nosso trabalho mesmo, né? A nossa missão, vamos dizer assim. Então, a mamografia é o padrão ouro, tá? É o exame mais fácil de rastreio, é o exame que tem uma facilidade maior e para atingir um número maior de pessoas. Então, a gente vê muito hoje em dia pelo país multirões, né, fazendo mamografia num período, numa semana. A gente vê carretas, a gente vê o pessoal, os militares fazendo isso aí pelos nossos interiores aí do Brasil. É, porque a mamografia é o que a gente tem de melhor para rastreamento, né, de um número maior de população. É mais barato, é mais acessível, né, mesmo as pessoas tendo uma dificuldade para fazer ainda exame, ainda é o mais acessível, tá? E ainda é mais barato e é o que é preconizado mesmo para detecção precoce e principalmente aquelas pacientes que não têm sintomas, as pacientes que não sentem nada, aquelas pacientes que vão lá todo ano fazer o examezinho delas sem, sem ter sintoma algum. Então, não adianta achar que vão mudar, igual vocês vão ouvir muitas coisas durante o tempo que vocês estiverem trabalhando, de um aparelho que é sobre calor, que vai detectar o câncer de mama pelo calor, só pelo ultrassom, só pela ressonância. Não é assim, a mamografia é o primeiro exame para detectar precocemente o câncer de mama. Então, um diagnóstico precoce, né? Um exame bem feito, um exame bem posicionado, igual eu já falei, um exame com a compressão correta, profissionais bem treinados, equipamentos com manutenção em dia, a qualidade do material em si, dos equipamentos, possibilita que o paciente descubra o câncer precocemente e a chance de cura é altíssima e cada vez mais alta essa chance de cura, né? Muitas pacientes que no passado teriam que fazer uma mastectomia, hoje em dia ela vai lá e às vezes nem faz o esvaziamento axilar, faz a mastectomia e retira só o linfonodo sentinela, o linfonodo que foi acometido ali com câncer, e a sobrevida, é, o pós-cirúrgico daquela paciente é muito melhor. A paciente vai voltar a ter uma vida muito mais próxima do normal. Tá? Então, quando se descobre precocemente, a chance de cura é altíssima. Tá? E isso é muito bom, porque a gente vê o que eu via quando eu comecei a trabalhar com mamografia, pessoas que tinham feito mastectomia há 20, 15, 20, 30 anos, que eram mutiladas de forma assim terrível, e a gente nem tinha certeza se ela tinha mesmo câncer de mama, né? Com esvaziamento axilar, com a pessoa que aquele lado ali, ela não podia fazer mais nada, não tinha força, não tinha nada por causa da retirada dos gânglios de defesa. Hoje em dia a gente vê muito menos, né? E isso graças à normalidade, graças ao treinamento, graças aos profissionais e os equipamentos de qualidade.
E a gente vai falar da anamnese, que é o primeiro contato nosso com o paciente, tá? É o nosso primeiro contato ali. Se puder fechar o microfone, eu agradeço. A anamnese, que é uma entrevista importantíssima, quando a gente vai a qualquer médico, o médico faz essa anamnese. O que é? Nada mais é do que conhecer a gente, saber a nossa história. Eu sempre costumo dizer que quando a gente vai ao médico e ele simplesmente não nos faz pergunta alguma e dá só lá uma receita, a gente chega na sala de espera, na recepção, e joga aquela receita fora, porque o médico não sabe quem que ele está dando a receita. Essas salas tem muita gente, isso acontece mesmo. Então, muitas das vezes, a gente entrega o exame para o médico, eu passo muito por isso, de receber assim, olha, foi marcada aqui uma alteração na mama da paciente, mas não disseram o que foi. Olha o problema, o médico coloca lá que a paciente teve uma cirurgia de mama e às vezes não foi uma cirurgia, às vezes ela tem um queloide porque ela machucou de outra maneira, ela sofreu um acidente. Então, preencher com atenção, né, essa anamnese é o que vai dar mais segurança ao médico, porque ele vai comparar a imagem com o histórico da paciente, tá? E, e quando a gente falha nisso, a gente não consegue, o médico às vezes não consegue liberar aquele laudo, e às vezes tem que chamar o paciente de volta ou ligar para o paciente, e isso é muito ruim, telefonar para o paciente para colher um histórico, isso vai deixar o paciente é, meio desconfiado, meio sem confiança, preocupado. Então, é importantíssimo, muitos serviços já dão essa folha de anamnese para o paciente preencher, tá? E isso é importante, que eles vão lembrar ali de datas, que talvez na hora que a gente faça a pergunta ali na sala vai demorar um pouquinho. Mas mesmo a paciente chegando na sala com o questionário preenchido, nós devemos conferir e confirmar alguns dados, algumas informações ali que a paciente tenha preenchido, que às vezes elas acabam confundindo mastoplastia com mastectomia, por exemplo. Então, a gente tem que sempre conferir o que foi preenchido, ou quando a gente preencher de forma clara e deixar que o paciente responda de forma clara. Tá? Então, ela vai revelar, né, os sinais e sintomas, porque a gente sabe que sintomas eu não tenho como confirmar, né? A paciente diz que sente dor na mama, eu não tenho como confirmar aquilo, mas eu vou anotar que a paciente sente dor na mama direita há mais ou menos 3 meses. Ah, a senhora passou a sentir essa dor, teve algum acidente, teve algum trauma? Ah, sim, minha filha, eu bati a minha mama, eu tive um acidente de carro, eu caí na escada. Então, é uma dor pós-trauma. Eu não tenho como confirmar, mas eu tenho como anotar ali o que a paciente está me dando. Ah, estou fazendo a mamografia porque eu apareci com um caroço aqui na minha mama, que é exatamente assim que elas falam. Ou a minha mama está roxa, eu estou com uma parte arroxeada aqui, endurecida, e eu não tinha isso antes. Então, ela tem um sinal que eu consigo confirmar, pedindo para ela me mostrar aonde ela palpa aquela alteração, aonde ela palpa aquele nódulo, aonde está roxo. Então, eu vou fazer ali a palpação, vou sinalizar no questionário, ali na anamnese da paciente, que ela tem uma área palpável no quadrante da mama, no quadrante lateral da mama direita, por exemplo. Então, ali eu vou ter como fazer um complemento, ou incidência extra, colocar um marcador ali para mostrar para o médico aonde é essa área palpável, tá? Então, a gente tem como avaliar esses sinais. Então, toda a informação que o médico, que o paciente passa para a gente deve levar em consideração, tá?
porque às vezes ela sente só ah, não, minha filha, é só uma secreçãozinha que está saindo aqui do meu mamilo, mas ela não tem, ela é inocente, ela é clarinha igual água. A clarinha igual água não é tão inocente assim, né? Então, se o paciente tem uma secreção saindo pelo mamilo, a gente vai anotar há quanto tempo, qual é a coloração, se sai espontaneamente, ou só sai quando é estimulado. Então, assim, uma coisa que ela fala que ela acha que era simples, que é uma secreção, né, que é uma descarga papilar em água de rocha, que a gente fala, ela não é tão inocente, ela é mais suspeita do que uma secreção amarelada, né? Então, é importante, se ela tem essa secreção, o médico tem que saber a coloração, tá? Uma coisa que faz é de extrema importância na hora que a gente começa a fazer a mamografia, para que a gente possa ter a colaboração da paciente, é explicar para ela o que vamos fazer. Gente, essa conversa com o paciente é olhando para o paciente, é explicando, olha, senhora Maria, eu vou fazer sua mamografia. A princípio, eu vou fazer 2 incidências de cada lado. É, a mamografia, ela é um exame feito com compressão. Essa compressão é necessária, tá? Não vai machucar a sua mama, mas ela pode incomodar um pouco, ela pode incomodar a senhora, porque eu preciso fazer para que eu possa espalhar o seu tecido mamário e te entregue um exame bem feito, tá? Então, quando a gente conversa com a paciente, às vezes, porque ela estava muito nervosa, ela vai entender o porquê. Muitas vezes o paciente fala: ah, minha filha, continua incomodando ou continua doendo, mas agora eu sei o porquê, porque eu preciso espalhar o tecido mamário, né? Então, essa conversa com o paciente, aquela paciente que entrou na sala muito tensa, faz uma diferença enorme, porque se ela não quiser fazer, ela vai decidir não fazer. Quando a paciente fala que não vai fazer o exame, a gente sempre tenta convencê-la. Vamos fazer, vamos começar pela incidência que incomoda menos, vamos fazer uma incidência para a senhora ver se não quer fazer mesmo, é importante para a senhora fazer esse exame, e eu vou fazendo bem devagar, no tempo da senhora. Vai atrasar a agenda, gente? Vai, mas não são todos os pacientes que você vai ter que ter esse cuidado, essa lentidão para fazer o exame, tá? Então, faz parte da nossa função essa conversa, fazer com que a paciente não desista de fazer a mamografia porque está com medo. Então, por isso que a conversa olho no olho faz diferença, tá? Como eu vou obter, né, uma boa anamnese? Como eu vou fazer com que a paciente me dê relatos sobre a história dela, né? Então, eu tenho que, primeiro, quando a gente chama a paciente na sala de espera, a paciente já tem que confiar na gente. Oi, senhora Maria, tudo bem? Bom dia, meu nome é Lucimar, vou fazer o seu exame. Isso já faz diferença, tá? Chamar, gritar o paciente na sala de espera e o paciente tem que ficar procurando para onde ele vai, já deixa a paciente nervosa, tá? Então, a paciente saber logo quando ela é chamada, saber quem é que vai fazer o exame dela, saber o meu nome, saber que ela vai te perguntar seu nome várias vezes, não tem problema. A gente esquece o nome, a gente vai lá e olha na folhinha na ficha da paciente. Então, estabelecer essa simpatia logo de cara, sabe? Cumprimentar o paciente. Não precisa de abraçar um paciente, beijar um paciente, mas cumprimentar, tá? Isso é a base do bom relacionamento ali, tá? Então, quando a paciente eu começar a fazer as perguntas, eu prestar atenção no que ela está falando, para eu não fazer com que ela fique repetindo a mesma história, tá? Então, se eu fico ali, se eu converso com ela, olhando para ela ganha essa confiança, tá? Ela vai conseguir, com mais calma, detalhar ali o que ela está sentindo. É lógico, gente, a gente não vai deixar o paciente se estender com a história desde que ela era criança, tá? Mas, às vezes, ela tem que falar, quando eu tinha 10 anos, eu sofri um acidente
e por isso eu tenho essa mama aqui menor, por isso eu tenho essa mama com a parte mais endurecida. Então, às vezes, ela precisa de lembrar a história dela lá atrás, tá? Mas a gente tem como delicadamente interromper ali quando o assunto vai ficando muito longo, tá? E a gente pode fazer isso de forma assim, muito educada, tá? Então, conseguir que ela fale detalhadamente o que ela está sentindo, há quanto tempo, o motivo que ela leva ali, tá? Quando a gente coloca aqui, nunca se apresse nem superficialize a anamnese, é o que eu estava falando, a gente consegue trazer a paciente, contar a história dela, a gente consegue cortar aquela história dela sem a gente ser grosseiro, tá? A gente vai simplificando ali as perguntas e vai deixando que ela responda aquelas coisas que a gente precisa, como datas históricos, por exemplo, na família. Tá? Então, assim, a gente tem que ter todos os dados da paciente, gente, nome completo, idade, o motivo que ela está fazendo ali, a história pregressa e atual, se ela sente alguma coisa, se ela já fez cirurgia na mama, se ela. Então, aquela história da paciente é, é o necessário mesmo, tá? Histórico familiar, se ela tem alguém na família com câncer de mama ou de ovário, né? A queixa principal, que às vezes a indicação, hoje em dia, por causa desse problema de convênios, às vezes os médicos acabam tendo que colocar uma indicação para o convênio liberar o exame. Então, a gente bater nessa tecla aqui, ó, qual o motivo principal que está levando essa paciente a fazer o exame, tá? Às vezes coloca lá que a paciente tem um nódulo na mama direita, mas ela só está, aquela indicação é só para justificar para o convênio, tá? Os dados pessoais que eu preciso, que a gente precisa, nome completo, esse aqui geralmente o endereço é pego lá na recepção, mas eu preciso confirmar ali na anamnese da paciente o número de telefone, porque às vezes na hora do médico dar o laudo a gente precisa é, reconvocar aquela paciente. E às vezes é uma paciente que a gente, mesmo mandando um e-mail, ela não vai ver, a gente ter um telefone atualizado, o contato por telefone é importante. Data de nascimento, porque eu preciso saber a idade daquela paciente, né? Se ela, por exemplo, tem 40 anos e a última menstruação dela foi há mais de um mês, opa, essa paciente pode estar grávida, né? Então, a data de nascimento e a idade, eu preciso te perguntar isso antes para eu saber a última menstruação dessa possibilidade ou não da paciente estar grávida. E se já entrou na menopausa, né? Qual a idade que ela entrou na menopausa, se foi pelo menos o ano que ela entrou na menopausa, se foi a menopausa natural ou se foi a menopausa induzida, né? Com cirurgia. Então, porque às vezes a paciente aqui, ó, nem percebe que ela está com a menstruação atrasada. Aí, quando a gente vai na anamnese, ela percebe. Que daí ela vai falar assim: ah, mas se eu estiver grávida, eu não vou ter mesmo. Isso não é a gente que vai decidir. A gente vai pedir para ela fazer um exame e levar o resultado para a gente. E deixa uma observação no cadastro dessa paciente, porque se ela voltar, a gente tem que ter certeza que ela não está grávida. As principais indicações, né, para realizar a mamografia, a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter esse conhecimento, né, das principais das indicações. Então, que é o rastreamento, que é a indicação principal, que a maioria mais de 80% dos pacientes ao longo do dia vai fazer exame de rastreio, são aquelas pacientes que não sentem nada, que são assintomáticas, né, mas elas vão fazer, tem acima de 40 anos, vai fazer exame todo ano. Então, paciente com histórico familiar importante, né, mãe, irmã, tia materna, principalmente, né, pai, o pai com câncer de mama é um grupo de risco grande. Então, saber se o paciente se o parente, né, que teve câncer de mama ou de ovário,
saber a idade que a pessoa teve o câncer ou de mama ou de ovário. Por quê? Ah, eu não lembro que idade a minha mãe teve o câncer de mama, mas ela tinha mais de 50 anos ou menos de 50 anos. Faz diferença. Se ela teve um câncer de mama com 52 anos ou se ela teve um câncer de mama com 80, né? Isso vai fazer muita diferença. Se a pessoa, se foi um câncer de mama bilateral, se ela teve câncer de mama nas duas mamas, então sempre que tiver um parente, alguém da família com câncer, pergunta se é de mama ou de ovário, tá? Então, mulheres, né, igual eu falei, sem sinais, sem sintomas, pacientes assintomáticas, pai com câncer de mama, mulheres assintomáticas, mas que já foram tratadas com câncer de mama, ela não está mais sentindo nada, ela não tem queixa nenhuma, mas ela já operou câncer de mama, então ela está fazendo esse exame de rastreio de acompanhamento. Pessoas que vão fazer uso de anticoncepcional, pessoas que vão fazer reposição hormonal, pessoas que vão fazer uma cirurgia reparadora, uma mastoplastia, elas fazem a mamografia para saber se tem alguma alteração ali que vai impedir o uso do hormônio, que vai impedir ou retardar a cirurgia plástica dessa paciente. A diagnóstica, a indicação diagnóstica, controle radiológico. Então, o paciente que faz o exame a cada 6 meses, porque tem uma mamografia categoria 3 do BIRADS, que ela precisa fazer esse acompanhamento durante 2 anos a cada 6 meses. Então, já tem uma alteração ali conhecida, tem uma justificativa para ela fazer esse exame, porque ela não, mesmo ela não sentindo nada, ela tem um histórico. Paciente que fez quimioterapia neoadjuvante, né, antes de fazer a cirurgia, ela fez a quimioterapia, então ela tem que voltar após a quimioterapia, fazer a outra mamografia, levar a mamografia anterior para comparar, para ver qual foi a resposta desse tratamento. Algum achado clínico, o médico fez o exame clínico ali, viu que tem um espessamento, tem uma área endurecida, tem um nódulo, tem uma sensibilidade maior. Paciente que tem a descarga papilar, que eu já tinha falado anteriormente, né, a secreção. Paciente com alguma ferida no mamilo ou na areola, isso é de extrema importância, porque a paciente já tem um sintoma, ela já sente alguma coisa, ela já não é mais uma paciente assintomática. Tá? Controle radiológico, paciente fez exame, isso acontece às vezes com paciente jovem, né, mais jovem, com menos de 40 anos, fez ultrassom, tem uma alteração importante, né, visto no ultrassom ou na ressonância, mas o médico quer saber se tem, por exemplo, calcificações naquela área, naquele nódulo, por exemplo. Só a mamografia vai poder mostrar isso. Aí não importa a idade da paciente. O importante é que ela tem um diagnóstico ali, ela tem uma alteração que o médico tem que continuar investigando. Tá? Paciente que fez biópsia com resultado benigno, né, e estão controlando a lesão, ela fez a biópsia, deu benigno, mas o médico, mesmo assim, decide acompanhar aquela alteração ali para saber a evolução dela. Paciente com resultado de malignidade, estão repetindo o exame, ela fez a mamotomia, por exemplo, veio maligno, veio dizendo que é um câncer. O médico, às vezes, pede para fazer novamente, para ver ali, novamente, aquela área, aquela extensão ali daquela biópsia. Esse aqui, para mim, o último é o pior, gente. O paciente fez mamografia em outra instituição, apareceu uma lesão, mas o médico não gostou do exame e mandou repetir. Isso é péssimo para o serviço e para o paciente, porque às vezes é um exame mal posicionado, um exame mal comprimido, né? Que o médico não tinha, o laudo não foi aquele que deveria ser de acordo com o que está aparecendo na imagem. Então, o paciente repetir exame, porque o exame foi mal realizado em outra instituição, é muito ruim, tá? Isso é muito ruim, a gente fica até com vergonha, mas isso pode acontecer. Mesmo que a paciente tenha feito o exame há um mês atrás, ela vai repetir, o médico dela precisa de um exame que ele confia, tá? Então, outras informações que devem constar na anamnese,
O paciente tem cicatriz, eu tenho muitos serviços hoje em dia usam os marcadores de silicone, mas ainda tem alguns serviços que usam fiozinho metálico, tá? Mas o importante é sinalizar aonde é aquela cicatriz, marcar na mama da paciente, fazer o desenhozinho no manequim que tem nos questionários, ou então escrever qual é o quadrante que a paciente tem uma cicatriz, tá? É claro que a gente vai de acordo com cada serviço, tá? Mas todos os médicos preferem que seja marcado a área de cicatriz. Se tem uma área palpável, existem marcadores hoje em dia específicos ali para a área palpável, tem marcadores para marcar as lesões cutâneas, um névos, uma verruga, né, um cisto sebáceo, paciente que tem o mamilo às vezes invertido, o mamilo que não perfila, eu tenho que sinalizar isso para não ser confundido com o nódulo, principalmente aquelas mamas com maior tecido, com muito mais tecido glandular do que tecido adiposo. Isso pode configurar um nódulo e ser apenas um mamilo se eu não identifiquei para o médico. Tá? Restrições físicas. Às vezes eu não peguei um músculo peitoral todo, porque a paciente tem um ombro congelado, tem um ombro encapsulado, ou tem mesmo um outro problema físico, uma dificuldade de movimentos. Então, é muito fácil. Eu posso falar, nossa, esse exame ficou ruim. Aí eu olhei lá na anamnese, as restrições do paciente, eu vou ver que o exame ficou ótimo, foi o melhor que você conseguiu fazer, tá? E eventuais ocorrências durante o exame, tá? Paciente sentiu muito mais dor numa mama do que na outra, paciente não deixou eu comprimir, por exemplo, a última incidência, o paciente disse que não deixou comprimir, precisaria fazer uma incidência de perfil, por exemplo, o paciente se recusou a fazer, então anotar as intercorrências que acontecem na sala, para o médico saber que às vezes não vai adiantar chamar aquela paciente de volta, ou que aquele exame que não tem ali uma prega inflamatória, que não tem um músculo peitoral, pode ser o motivo de restrição mesmo da paciente, tá? Então, gente, durante a realização da anamnese, a gente pode aplicar o que a gente, né, fala muito hoje em dia, a humanização. A gente pode melhorar a experiência da paciente na sala de exame. A gente pode fazer com que aquela paciente que não faz exame há 5 anos, porque ela foi, machucaram ela no último exame, trataram ela mal, ela ficou meio traumatizada, a gente pode mudar a visão dessa paciente, tendo a nossa sensibilidade com a paciente, tendo a que a gente fala empatia, né? Muita gente fala empatia, mas não sabe nem como aplicar essa empatia, né? Às vezes eu trabalhei com um médico que às vezes a gente chamava a paciente para ir para biópsia, por exemplo, ela estava lá, a gente estava atrasada 2 horas. Aí quando chamava, ela pedia para ir no banheiro. Aí ele ainda brincava comigo, calma, Lucimar, isso é paura, isso é só para retardar um pouco mais o exame, que ela está com medo. Então, a gente entender isso. Aí vocês devem pensar assim, pô, eu estou com a agenda cheia, paciente, depois de 2 horas quer ir no banheiro. A gente não tem o que fazer. É a hora de entender a paciente ali e ter o cuidado e ter a paciência que o momento exige. Porque se a gente for falar com a paciente de qualquer jeito, a gente não vai ter a colaboração dela. Ainda vai ter uma paciente que vai sumir da clínica e nunca mais vai fazer mamografia, vai ter um câncer de mama, porque eu a tratei de forma não muito educada, vamos dizer assim. Então, nossa sensibilidade para com as pacientes até nos perguntar. A gente pergunta para nós mesmos, como gostaríamos que nos atendessem para realizar a minha mamografia? Faça essa pergunta todos os dias, gente. Como que você gostaria de ser atendido? Eu atendo como se fosse a minha mãe. Não. Atende porque é a sua profissão. Você está lidando com gente, independente de ser pessoas da sua família, pessoas que você nunca viu, pessoas que às vezes não são simpáticas com a gente, mas a nossa função não pode ser é, confundida ali, tá? A nossa função é entender aquele momento ali da paciente. Então, eu gostaria de ser atendida com respeito, né? Empatia. E a empatia é se colocar no lugar do outro, não é isso?
Mas, por exemplo, eu tenho que entender, ter a sabedoria. Eu nunca tive um câncer de mama, então eu não tenho como entender a paciente que teve, mas eu tenho como respeitá-la. Eu tenho como saber que ela tem medo, e isso não é frescura, isso é medo de fazer a mamografia. Uma paciente que chega a primeira vez para fazer o exame, ela ouviu um monte de coisa. Então, eu, por exemplo, me coloco no lugar de uma paciente que tem medo, porque eu tenho problema para fazer ressonância, por exemplo. Tá? Nunca aconteceu nada comigo, mas eu desenvolvi esse medo depois de alguns anos de vida. Então, é, é, isso é empatia, é você entender o outro, tá? Ser cordial, cumprimentar, olhar nos olhos, explicar com delicadeza, de forma que a paciente entenda o que você está falando, tá? E a famosa frase, né, gentileza gera gentileza. O paciente às vezes chega nervosa na sala, tensa, não é nem tão educada com a gente, né? Aquela paciente que você vai dar bom dia, ela vai falar só se for para você. Aí, como você atende bem, ela já sai dali com outro sentimento, com outro, te pedindo desculpa, falando, ai, seu atendimento foi ótimo, tá? E, assim, gostaria de ser atendido por profissionais com consciência e responsabilidade, para pessoas que estudam, pessoas que conhecem o equipamento em que trabalha, pessoas que conhecem as incidências, pessoas que têm um mínimo de conhecimento ali em alguns complementos que já podem ser realizados antes da paciente ser liberada, pessoas profissionais que tenham segurança no que está fazendo. É assim que eu gostaria de ser atendida, então é assim que eu vou atender. Então, a anamnese é um passo obrigatório, né, e complexo, onde a cordialidade, respeito e interesse pelo outro é essencial e fundamental. Então, gente, esse aqui é um resumo, tá? Então, quando eu abordo o paciente de forma educada, eu a cumprimento, eu me apresento para ela e digo o que eu vou fazer, né? E digo que a compressão é necessária, eu peço licença para que eu comece a tocar na mama dela para fazer o exame, eu não deixo a paciente exposta, se ela está com a roupa que não fica na cintura, eu dê um avental, amarro um avental na cintura dela, eu não deixo essa paciente exposta, isso já faz com que a paciente tenha uma segurança, né? Ela fique mais solta, ela consiga relaxar os ombros, né? Se eu explico para ela a necessidade da compressão e do posicionamento, é, e ela entende que ela é a minha equipe na sala, eu vou entregar para o médico um exame de qualidade para que ele possa fazer um diagnóstico ali seguro. O médico que recebe o exame para dar laudo, ele tem que ter confiança naquele profissional, tá? Então, assim, quando eu faço tudo isso com qualidade, né, eu faço as incidências básicas de mamografia, né? Olha só, para eu conseguir um exame com essa qualidade aqui, crânio caudal direita e esquerda, médio lateral oblíquo direita e esquerda, crânio caudal com toda a mama, quadrante lateral, quadrante medial, músculo peitoral no meio da mama, paciente sem angular aparelho, mamilo perfilado, músculo peitoral, a finalzinho até que mais ou menos a altura do mamilo, mamilo perfilado, prega inframamária. Olha que lindo. Quando eu consigo conversar com a paciente, explicar as necessidades, eu consigo esses resultados. Um exame com um posicionamento impecável, tá? Então, é isso que a gente espera quando a gente vai fazer um exame. Como paciente, e eu, como profissional, eu espero sempre conseguir fazer o exame da melhor maneira possível. O médico, para dar laudo, ele quer receber um exame. Claro, gente, tem pacientes que têm algumas limitações. Uma paciente eu vou conseguir pegar muito melhor a prega inframamária, outro paciente eu vou conseguir pegar um pouco menos. A paciente tem as mamas assimétricas, mas o posicionamento eu tenho que pegar toda a mama, tá? Nem se a paciente tem alguma limitação, vamos fazer um complemento, tá? Então, a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que se faz, tá?
Então, eu acho que vocês entenderam a necessidade e a importância de se fazer uma anamnese correta, uma anamnese é, sem muitas firulas, vamos dizer assim, mas com tudo que a gente precisa, que o médico precisa para dar um laudo, tá? Muito obrigada. Obrigada, seu Brasil.